Olá a todos, meu nome é Thales e eu irei apresentar para vocês o trabalho intitulado Uma análise de desempenho do Wi-Fi Direct para comunicações veículo-pedestre. Esse trabalho foi desenvolvido junto aos professores José Geraldo Ribeiro Júnior, do Cefet-MG, e Miguel Elias Mitre Campista e Luiz Henrique Maciel Kosmowski Costa, da UFRJ. O constante aumento no número de acidentes de trânsito, consequência do crescente número de veículos em circulação, é um tema cada vez mais pautado por governos devido ao seu impacto em diversas áreas. De acordo com um relatório produzido pela OMS em 2018, cerca de 1,35 milhão de pessoas morreram como resultado de acidentes de trânsito. Essa já é a principal causa de morte entre jovens entre 5 e 29 anos. Somente pedestres, ciclistas e motociclistas responderam por mais de 50% dessas fatalidades. Esse problema é ainda mais grave em países de baixa ou média renda, pois apesar de concentrarem 60% da frota de veículos, esses países respondem por mais de 90% dos acidentes fatais em todo o mundo. Só para ilustrar, em 2015, mais de 38 mil pessoas perderam a vida em decorrência de acidentes de trânsito no Brasil. É necessário, portanto, buscar soluções para reduzir tais indicadores. Além de medidas tradicionais, como a ampliação e criação de novas estradas para comportar o aumento no número de veículos, o uso de sistemas inteligentes de transportes tem sido cada vez mais pesquisado como uma opção para melhorar a segurança nas vias. Entretanto, 10 anos após o lançamento, em 2010, do padrão I3E 802.11p, que é considerado o padrão de fato para comunicações veiculares, diversos motivos têm freado a sua implementação ao redor do mundo, como o alto custo para embarcação nos veículos de dispositivos compatíveis com a tecnologia, como unidades de bordo ou ABUs, a falta de aplicações que despertem o interesse dos motoristas em arcar com tal custo ao adquirirem o veículo e a falta de um padrão de comunicação que funcione de modo universal, uma vez que há diferenças entre o padrão adotado nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Esse problema é ainda mais grave em países de baixa ou média renda, já que o volume de investimentos em sistemas inteligentes de transportes nesses países tende a ser baixo. Por não exigirem um alto investimento inicial em infraestrutura, sistemas inteligentes de transportes baseados em smartphones têm se mostrado uma alternativa viável ao uso de dispositivos compatíveis com 802.11p, especialmente por conta da grande penetração de smartphones na sociedade moderna. Estima-se que 44% da população mundial terá um smartphone em 2020. Além disso, esses dispositivos permitem a integração de pedestres e ciclistas à rede veicular, o que pode não ser possível com 802.11p devido à necessidade de hardware especializado. Além de um maior poder computacional, os dispositivos modernos são dotados de diversas tecnologias de rede, como Bluetooth, redes celulares 4 e 5G e Wi-Fi Direct. Por permitir um alcance máximo de comunicação teórico de 200 metros, que é superior ao Bluetooth, taxa de transferência de até 250 megabits por segundo, que é quase 10 vezes superior à taxa máxima do 802.11p, por ser uma tecnologia de comunicação local, que não consome dados e nem gera custo ao usuário. E pela alta disponibilidade em smartphones Android, ao contrário do 5G, o uso do Wi-Fi Direct no contexto da comunicação veicular é analisado nesse trabalho. Portanto, o objetivo desse trabalho é analisar o desempenho do Wi-Fi Direct no contexto veicular por meio de uma aplicação baseada na comunicação veículo para pedestre. Os experimentos foram realizados utilizando smartphones comerciais em cenários com e sem linha divisada, daqui em diante referenciados como LoS e NLoS, e empregando diferentes níveis de velocidade no veículo, 20, 60 e 100 km por hora, de forma a avaliar o impacto da mobilidade na comunicação. Após a conexão ter sido estabelecida, foram avaliados o alcance máximo real da comunicação, a taxa de entrega de pacotes, PDR, e o tempo entre recepções de pacotes, PIR. No Wi-Fi Direct, o tempo para estabelecimento da conexão pode ser muito longo. Com isso, avaliou-se também o risco de colisão entre veículo e pedestre após a recepção no veículo da mensagem de segurança contendo os dados do pedestre. A figura apresenta os 3 cenários de avaliação do Wi-Fi Direct. No cenário 1, o alcance máximo obtido pelo Wi-Fi Direct no mundo real é analisado, de forma a verificar se ele corresponde ao alcance máximo teórico de 200 metros. Além disso, os resultados desse cenário também servem como referência para os cenários que avaliam o impacto da mobilidade. No cenário 1, após o estabelecimento da conexão, 2 pedestres portando smartphones se comunicam por meio da troca de 500 mensagens, transmitidas em cada segmento de 10 metros entre 50 e 150 metros, e finalizando em 200 metros de distância. Já os cenários 2 e 3
foram baseados em uma via sinalizada, onde pedestres realizam a travessia mesmo quando não há autorização semafórica. Essa é uma situação comum que coloca em risco a vida de pedestres e condutores. O cenário 2 mede o impacto da mobilidade em um cenário com linha divisada. Enquanto o pedestre se mantém parado e transmitindo mensagens continuamente, o veículo se locomove em direção ao pedestre com velocidades de 20, 60 e 100 km por hora. Ao contrário do cenário 1, o cálculo da PDR e do PIR é feito a cada 20 metros. Similar ao cenário 2, o cenário 3 mede o impacto da mobilidade em um cenário sem linha divisada, inserindo um veículo de médio porte, no caso uma caminhonete, entre o pedestre e o veículo em movimento. Os experimentos foram realizados utilizando dois smartphones comerciais, um Xiaomi Mi A2 com processador octa-core de 2 GHz, 4 GB de RAM e Android 9.0, atuando como proprietário do grupo de comunicação, e um Asus Zenfone Live L1 com processador octa-core de 1.4 GHz, 2 GB de RAM e Android 8.0, que atua como cliente. A aplicação usada nos testes tem como base a API disponível em android.net.wi-fi.peer-to-peer. Como o intuito é analisar o desempenho do Wi-Fi Direct sob aspectos de rede, o atraso baseado na interação do usuário com a tela para a seleção do nó e aceite da conexão foi desconsiderado. Tão logo o grupo é formado, o cliente inicia a transmissão das mensagens via socket UDP ao proprietário do grupo. Cada mensagem é composta pela latitude, longitude, velocidade e sentido de direção do nó, além do timestamp da informação. Todas as informações são obtidas por meio do GPS, com taxa de atualização de 1 segundo. As mensagens possuem em torno de 80 bytes de tamanho e são transmitidas a cada 100 milissegundos. Os experimentos foram realizados em um aeroporto desativado da cidade de Leopoldina, Minas Gerais. O local possui pista com 1,2 km de extensão e não recebe interferência de outras redes celulares ou Wi-Fi, e não possui edificações que prejudicariam a avaliação no cenário de linha divisada. As figuras apresentam a visão aérea do local, os dispositivos utilizados, bem como a avaliação em progresso. Os resultados são baseados na mediana de 10 rodadas de experimentos de cada um dos 3 cenários apresentados anteriormente. As barras verticais de erro correspondem ao desvio absoluto da mediana. A presente figura apresenta os resultados da avaliação do alcance máximo da comunicação, com o eixo X representando a distância entre os pedestres e o eixo Y representando a PDR e o PIR obtidos. Como é possível observar, entre 50 e 100 metros, a PDR foi próxima de 100%. Já entre 110 e 150 metros, é notória a queda da PDR. Apesar de ser possível receber dados a 200 metros, a PDR de apenas 20% pode não atender aos requisitos de comunicação. Com relação ao PIR, é possível observar uma dependência dessa métrica com a PDR, especialmente a partir de 110 metros. É interessante notar que, apesar da dependência mostrada no gráfico, o PIR não aumenta muito mesmo quando a PDR é baixa. Por exemplo, a 200 metros, a PDR é 20%, enquanto que o PIR é de aproximadamente 120 milissegundos. Isso indica que das 500 mensagens transmitidas, cerca de 100 foram recebidas possivelmente em lote, o que pode indicar um alerta para aplicações que dependam de comunicação a longas distâncias. Já a figura atual apresenta os resultados da avaliação do impacto da mobilidade do veículo em um ambiente com linha divisada. Diferente dos resultados anteriores, nos resultados do presente cenário, o eixo X se apresenta de forma decrescente, de forma a representar a distância de aproximação do veículo em direção ao pedestre. O eixo Y representa novamente a PDR e o PIR obtidos. Os resultados da PDR indicam o impacto do tempo para o estabelecimento da conexão do Wi-Fi Direct em um cenário com mobilidade, enquanto que no cenário estático foi possível receber dados em até 200 metros, a 20 km por hora, a distância no qual o cliente estabelece a conexão e inicia a transmissão de dados ao proprietário do grupo ficou entre 120 e 140 metros. A partir dessa distância, a PDR foi superior a 90%. Para a velocidade de 60 km por hora, o início da transmissão de dados acontece entre 40 e 60 metros, enquanto que para 100 km por hora, entre 20 e 40 metros. A partir dos resultados, é possível calcular a distância percorrida pelo veículo até sua parada completa com base na seguinte equação. Com isso, é possível analisar o risco de colisão entre o veículo e o pedestre após a recepção da mensagem de segurança no veículo. Na equação, D reação é a distância percorrida durante o tempo de reação do motorista e D frenagem é a distância percorrida após acionamento dos freios. Com base na equação, a distância percorrida pelo veículo entre a recepção da mensagem até sua parada completa
seria de aproximadamente 8, 36 e 80 metros, para as velocidades de 20, 60 e 100 km por hora, respectivamente. Com base nos resultados, apenas a 100 km por hora pode não ser possível evitar a colisão. Com relação ao PIR, é possível perceber uma dependência com a PDR apenas a 20 km por hora entre 20 e 40 metros de distância. Nos casos onde a PDR foi 100%, o PIR foi de 100 milissegundos, que é igual à taxa de geração das mensagens. Isso indica que o veículo não navegou pela via sem estar ciente do estado do pedestre. Por fim, a presente figura apresenta os resultados da avaliação do impacto da mobilidade do veículo em um ambiente sem linha divisada. Novamente, o eixo X representa a distância de aproximação do veículo em direção ao pedestre e por isso é apresentado de forma decrescente. Mais uma vez, o eixo Y representa a PDR e o PIR. Em comparação com o cenário anterior, a atenuação do sinal de rádio fez com que o estabelecimento da conexão a 20 km por hora acontecesse entre 20 e 40 metros, e não mais entre 120 e 140 metros, como no cenário anterior. O mesmo se deu nas velocidades de 60 e 100 km por hora. A 60 km por hora, o estabelecimento da conexão no presente cenário ocorreu entre 20 e 40 metros, e não mais entre 40 e 60 metros. Já a 100 km por hora, entre 0 e 20 metros, e não mais entre 20 e 40 metros. Dada a distância calculada no cenário anterior para parar o veículo após a recepção da mensagem, no cenário atual há uma grande chance de não ser possível evitar colisões a 60 e 100 km por hora. No que se refere ao PIR, diferente do cenário anterior, nenhuma dependência com a PDR foi observada. No cenário atual, a PDR diminuiu sem que o PIR necessariamente crescesse, mantendo-se em 100 milissegundos. Tal como no cenário 1, isso pode estar associado com o fato de as mensagens terem sido recebidas em lote. Portanto, é possível que o veículo tenha períodos sem consciência situacional em tais condições. Concluímos, a partir dos experimentos, que o alcance máximo real do Wi-Fi Direct, considerando a PDR superior a 80%, foi de 120 metros, apesar de ainda ser possível receber dados a 200 metros. No cenário que avalia o impacto da mobilidade em um ambiente com linha divisada, o tempo para estabelecimento da conexão só tornou possível a recepção da mensagem de segurança entre 120 e 140 metros, a 20 km por hora, 40 e 60 metros, a 60 km por hora e 20 e 40 metros, a 100 km por hora. A 100 km por hora pode não ser possível evitar a colisão entre o veículo e o pedestre. Já no cenário que avalia o impacto da mobilidade em um ambiente sem linha divisada, a recepção da mensagem ocorreu entre 20 e 40 metros a 20 e 60 km por hora e 0 e 20 metros a 100 km por hora. Nessas condições, pode-se não ser possível evitar a colisão também a 60 km por hora. Com relação ao PIR, em alguns casos, foi possível observar uma dependência dessa métrica com a PDR. No geral, o PIR se manteve próximo à taxa de geração das mensagens, em torno de 100 milissegundos. Como trabalhos futuros, pretendemos implementar uma aplicação para auxílio à ultrapassagem de veículos de grande porte por meio da transmissão de vídeo utilizando o Wi-Fi Direct. Espera-se que tal aplicação funcione com requisitos estritos de latência e PDR. O objetivo é estender a visão do motorista que deseja ultrapassar, de forma que essa decisão seja tomada de forma segura e consciente do estado da via no sentido oposto da direção. Essas são as principais referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigado.